Bem-vindo à sua aula número 4 do treinamento de Python para fiscal. E nessa aula a gente vai falar sobre listas, tá bom? Na última aula a gente usou o Google Colab aqui para fazer o input dos nossos códigos. A gente vai continuar utilizando ele até que a gente pegue um projeto com interface. Aí a gente volta para o PyCharm, tá bom? Eu ensinei vocês como criar uma sessão aqui na última aula. A gente vai vir aqui no índice e vamos criar uma nova sessão, tá? Eu vou criar aqui, eu vou renomear ela dando 2 cliques, colocar listas, dar um Shift Enter e aí a gente pode vir aqui nos números e minimizar aqui, ele oculta toda a seção, tá? Vai ficar mais fácil para a gente se organizar e ter organização nos códigos aqui para consulta também, né? É excelente esse Google Colab. Então eu vou criar uma lista aqui, imp de impostos, tá? E vou colocar aqui PIS, COFINS, ICMS, tá? Vou digitar ele aqui para ele executar. Então, Shift Enter e ele executou aqui para mim 3 elementos na minha lista. Para acessar os elementos da minha lista é muito fácil, basta eu digitar ele aqui, vou colocar o 0, ele vai acessar lá o PIS, que é o primeiro. Eu consigo também aplicar as funções que a gente aprendeu, por exemplo, title, que vai ficar a primeira letra em maiúsculo. Eu consigo colocar tudo em lowercase, lower, ele vai ficar tudo minúsculo, perceba que ele está em maiúsculo, tá? E se eu quiser acessar o último elemento de uma lista, eu consigo, do mesmo jeito que a string, só colocar -1, tá? Vamos criar uma variável aqui e utilizar o f de strings, que é o format, e vamos colocar essas variáveis dentro de uma string. Eu consigo utilizar elementos numa lista dentro de uma string também. Então, vou colocar aqui a apuração do abre chaves, imp 0, que é o PIS, e vou colocar aqui imp 1, que é o COFINS, tá? Eu vim aqui, dar um Shift Enter, ele executou, mas se eu colocar a mensagem aqui para ele executar de novo, Shift Enter, apuração do PIS e da COFINS. Então perceba que eu consegui substituir aqui a frase que eu utilizar por elementos da minha lista. Se eu trocar aqui, colocar 2, ele vai substituir aqui a apuração do ICMS e da COFINS. Então perceba que eu consigo manipular facilmente, trocando aqui só o índice da minha lista, tá? E a gente também consegue inserir elementos numa lista, por exemplo, colocar aqui imp.append, que ele vai inserir no final da minha lista. Então eu vou colocar aqui IPI e vou colocar aqui mais um simples nacional. Dá um shift, deixa eu colocar a lista para executar. Imp de lista, tá? Não preciso dar o print aqui no Google Colab, que ele é interativo. Aí perceba que agora a minha lista tem 5 elementos. Acrescentando a ordem que eu coloquei o append aqui, tá? Então agora minha lista possui 5 elementos. A outra maneira que eu tenho de inserir um elemento basta eu colocar imp.insert e aí eu vou colocar a posição que eu quero inserir. Então eu posso colocar aqui o 0 e vou colocar aqui a apuração, por exemplo. A apuração. E aí se eu executar minha lista novamente, eu vou ter aqui a apuração no índice 0. Então, a apuração PIS, COFINS na ordem que eu coloquei. Então, se eu quiser inserir numa posição, basta utilizar o insert e colocar a posição que eu quero inserir a minha lista. Se eu quiser deletar um elemento da minha lista, também é muito fácil, basta eu colocar o del, e aí eu vou colocar a lista e o índice que eu quero deletar. Por exemplo, se eu colocar o 0 aqui e eu executar a minha lista, ele vai ter sumido o que eu incluí lá, a apuração. Percebe que agora voltou a ficar com 5 elementos na minha lista, tá bom? Bem fácil. A outra maneira que eu tenho de remover elementos da minha lista é colocando aqui o imp, eu vou colocar aqui pop, e aí ele vai eliminar o último elemento da minha lista, tá?
ele vem aqui, se eu vim aqui o simples nacional, ele removeu o simples nacional. Então ele retorna aqui o elemento removido. Ele elimina e retorna para mim o elemento que ele removeu. Então se eu quiser adicionar isso numa variável, eu consigo adicionar numa variável também, porque às vezes a gente está fazendo uma manipulação e precisa, à medida que ele vai removendo o elemento, adicionando em outra lista. A gente vai utilizar isso aí quando a gente estiver mexendo com o SPED, o FD contribuições, que a gente vai precisar remover elementos de uma lista e adicionar em outra. Então vai ser bem útil, vocês vão conseguir ver na prática o uso dele, tá bom? Seguindo aqui, eu também consigo criar uma lista vazia. Vou colocar aqui CFOP igual uma lista vazia, só abrindo colchetes, tá? Shift Enter, uma lista vazia. E aí eu posso adicionar vários elementos a essa lista também. Pronto. Append, eu vou colocar aqui 5101. Vou copiar aqui. E aí eu executar aqui a minha nova lista CFOP, eu vou ter todos esses elementos aqui na minha lista. Eu posso criar uma lista vazia e ir adicionando elementos utilizando o append ou insert na posição que eu quiser, tá? Também consigo aqui organizar a lista, então eu posso usar aqui a CFOP.sort, e aí ele vai fazer a organização da minha lista. Eu vou executar ele aqui. Eu vou colocar CFOP. Perceba que agora está uma lista ordenada, ele ordenou para o CFOP, né? Aqui ele estava tudo fora da ordem. Também consigo ordenar na ordem reversa. CFOP.sort. E aí eu aparente coloco reverse igual true, que o reverse é verdadeiro. Se eu executar a minha lista aqui de novo, chamar a minha lista, perceba que agora ele vai estar na ordem inversa, tá bom? Outra maneira que eu tenho de organizar a minha lista é utilizando o sorted, tá? Sorted, só que essa maneira ele é temporária. Então, assim, eu vou colocar a minha lista. Quando eu executar aqui, ele vai executar aqui ordenando ela, tá? Só que ela é temporária. Se eu executar novamente aqui, pode ver que ele continua na ordem que ele parou lá, que eu coloquei o reverse. Então, ele é temporário. Às vezes a gente precisa para algum script que esteja ordenado, mas não quer alterar originalmente na raiz, tá? Então a gente utiliza o sorted para fazer isso. A outra maneira também que eu tenho de inverter a lista é colocando cfp.reverse. Então eu vou colocar aqui a função reverse e executar. E a gente vai ver que ele inverteu novamente, tá? Para a forma original. Então eu tenho aquela para organizar sort reverse true. Ou posso colocar também o reverse direto, que ele vai reverter a minha lista, tá? Só que ele não vai ordenar. A diferença é que eu usar o sort e com reverse ele vai ordenar da ordem inversa, mas ordenada, tá? O reverse aí só vai reverter do jeito que ela tiver na sua lista aí, tá bom? E por último, para a aula não ficar tão longa, né, que já está chegando 10 minutos, eu vou colocar aqui, eu consigo saber o tamanho da minha lista. Então basta utilizar a função len, e vou colocar aqui CFOP, vou colocar len imp, que é a nossa outra lista, tá? E aí eu coloquei aqui, ele foi ele executou um de cada vez, ele executou o último, né? Então vou executar um de cada vez aqui. A primeira tem 5 e a outra tem 4 elementos, né, que a gente viu. 4 elementos. Uma lista tem um tamanho de 5, outra 4 elementos. A gente vai usar isso aí quando a gente fazer a interação com as listas, né? Então a gente muitas vezes a gente precisa saber o tamanho da lista para a gente manipular ela. Então vai ser muito útil, a gente vai usar bastante isso. Na próxima aula a gente vai utilizar loops para percorrer a lista, fazer interação com a lista, tá? Então é muito importante que você tenha entendido esses conceitos. Eu acredito que essa primeira parte é simples, depois a gente vai utilizar conceitos mais complexos de lista, um pouquinho mais avançado. E vai ser importante quando a gente fizer os trabalhos, que nem eu falei do FD Contribuições, SPED, os projetinhos lá, a gente vai utilizar bastante isso, tá bom? Por essa aula é isso. Na próxima aula, como eu disse, a gente vai trabalhar como loops, analistas. Espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo na próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.